Olá, galera, o pessoal chegando aí. Já vamos começar a nossa live. Como sempre, vai colocando aí a cidade de onde você está nos assistindo, vendo um pessoal bom, Pastor David, Pastor Zé Carlos, a Luzia, esposa do Pastor César, Robson, Carvalho, Pastor Maurilei, Pastor Renan, lá de Werneck. Vão postando aí. Boa noite, Daiane. Marilene, lá de Búzios. Prazer ter vocês com a gente. Central de Talcara. Vão colocando aí, Pastor Eneida. Vão colocando aí de onde vocês são, Romauro, da Federação de Homens, lá de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, né? Pastor Damião de Unamar, lá em Búzios. Hoje o nosso o convidado de hoje é o Bispo Paulo, né? Estamos aguardando aqui ele entrar, vai ser um papo bom, a gente crê. Deus tem nos surpreendido com os convidados, né? Cada um de um jeito, cada um de uma forma, mas tem sido bênção demais, né? E a gente tem sido muito abençoado. Minha esposa aí, pastora Cláudia, Lilian, Newton, chegando aí. E a gente não aguarda do Bispo Paulo. Vai comentando aí, pastor Canindé, Francisco Canindé, lá de Saquarema, bênção. Vai comentando aí como tem sido para você esse tempo de... A Luzia falando que congelou para ela, congelou para todo mundo. Como que tá aí som e imagem para vocês, galera? Deu uma congelada, tá bem, né? Então vão falando aí como tem sido para vocês. Tânia Mara, aí, bênção. Vão comentando como tem sido para vocês esses dias de propósito. Estamos chegando ao nosso 10º dia do propósito de 21 dias. Minha filha aí, boa noite, filha, Adriana. Como tem sido aí os 21 dias de jejum e oração para vocês? As experiências estão valendo a pena? Tempo de buscar o Senhor. O pastor Canindé já colocou aí que tem sido um tempo de aprendizado, de muito aprendizado, né? Mas como que tem sido para vocês? Tem sido surpreendente? Vocês têm visto Deus operar, né? Vão colocando aí, né? Para a gente poder compartilhar, né? O Carlos chegou aí, né? Um pessoal bom, pastor Márcio, pastor Nelson Magalhães, galera boa, procurando para ver se o Bispo Paulo já entrou e eu não percebi, né? Eu creio que não. Convite para ele, vamos ver. Bispo Carlos Alberto, bem-vindo. Minha cunhada, chegando agora aí. A Cássia. O pastor Renan falando que está aprendendo dia a dia, né? E vocês aí, pastor César chegando, bispo, seja bem-vindo, pastor César. Bruno de Paula, abraço, querido, né? Pastor Cristiano Banjar diz que está sendo sobrenatural, né? Tempo de contrição e quebrantamento. O pastor Márcio colocou aqui, né? Pastor Diego chegando, a paz, vão compartilhando. Pastor João Felipe, lá da Jamaica, bem-vindo, amigo. Bem-vindo, vão compartilhando aí como tem sido para vocês, né? Pastor Leandro e Érica, né? Abraço, querido. Pastor Leandro lá de Porciúncula, a galera, pastora Cláudia de São Fidélis, né? Edu Wilson, lá de Saquarema também, né? A galera chegando aí, Driele, pastora Suane, lá de Araruama, pastor Valdeir,
aqui de Anta, pastor Bruno Fernandes, que agora ele foi pastor anos ali em Praça da Bandeira, agora mudou, está num desafio novo. Sejam bem-vindos aí. Vão postando aí as cidades de vocês, né? Vão postando a cidade de vocês e como está sendo, né? Carlos colocando que a mudança sempre nos desafia, sempre é um grande desafio. Enquanto a gente espera o bispo Paulo entrar, né? O bispo Paulo chegar aqui, vamos compartilhando. Pastor Adílio e Lúcia, né? Assistindo aí, enquanto a gente espera ele chegar, vamos compartilhando aí as experiências. Alguém tem alguma experiência desse período de jejum e oração? Deixa eu só ver aqui, o bispo Paulo tá pedindo uma dica. Com ele está perguntando do link, se alguém tem o contato do bispo Paulo, manda para ele o link para ele poder acessar, né? Eu acho que ele já esqueceu como que a gente fazia as nossas lives no passado. Nunca mandei o link para ele. Agora estou... Então, alguém que pode mandar o link para ele acessar aqui e poder entrar. A gente está no aguardo da chegada dele. Eu sou meio dinossauro com essas coisas aqui. Então, o bispo Paulo não está conseguindo entrar. Se alguém puder, pastor Cadu chegou aqui, Clarissa, esposa do pastor Jonathan, a pastora Suzy falou que mandou. Obrigado, querido. Vamos ver agora se o bispo Paulo consegue entrar, né? Ver como que vai ser. Mandei o convite, vamos ver. Pastor Gustavo, pastor Marcelo, chegando aí. Galera falando que o bispo Paulo fez o batismo dele, pastor Francis. Tem que clicar no mais. Gente, quem tem o contato do bispo Paulo vai tentando ajudar aí, né? Vai tentando ajudar ele lá a entrar. Até agora, o Carlos falou que enviou o link. Então, dá o toque lá nele, Carlos, que já enviou o link. É só ele clicar para entrar. A gente está aqui no aguardo. Gente, programa ao vivo tem dessas coisas, né? Programa ao vivo tem dessas coisas, a gente fica no aguardo do bispo Paulo, ainda mais a nossa geração. A geração mais antiga tem alguns que lidam com facilidade com a tecnologia, tem outros que não, né? A galera está pondo aí que não é só o bispo Paulo, tem muita gente que anda apanhando muito, né? Tomara que ele consiga entrar aí. A galera de Londrina mandando um abraço. Sejam bem-vindos, querido. Pastora Thelma, ali de Santa Bárbara, né? Seja bem-vindo, pastora. Um abraço, né? Gente, vamos compartilhando aí as experiências que vocês têm tido nesse tempo de jejum e oração, né? Como tem sido esse tempo de jejum para vocês, se tem sido bênção, não tem sido bênção, se vocês só têm passado fome, ou tem... Porque vamos falar a verdade, vontade de comer dá.
Dá ou não dá? Quem está firme no jejum, estava conversando com o Carlos, né? Estava conversando com o Carlos aqui e a gente estava comentando, né? O pastor Bruno Monteiro esteve com a gente aqui, a live dele foi uma bênção, mas ele falando de algumas opções que ele dá para o pessoal e a gente aqui está sendo mais radical, exigindo um pouco mais. Você tem que tirar pelo menos uma refeição, né? E a sugestão é que você tire a refeição que mais te agrada e dedique esse tempo para buscar a Deus, dedique esse tempo para estar na presença do Senhor, né? Tem gente que não, o almoço não faz muita diferença, mas o café, se não tomar o café, o dia não começa. Tem gente que é o inverso, né? Não, o café não faz tanta importância, mas o almoço, a janta. Então a ideia é que você tire esse tempo para buscar Deus, né? Não é também só passar fome, não, né? Se passar fome, mas sem buscar Deus não faz diferença, não. Não tem resultado, né? A ideia principal é utilizar dessa disciplina espiritual para tá buscando o Senhor, né? E tentando descobrir, né? A gente tem olhado aqui, né? Tem tido olhos para essa disciplina nesse tempo, tentando descobrir coisas que a igreja primitiva tinha, coisas às quais a igreja primitiva dava atenção e que a gente tem negligenciado em termos de jejum, né? E às vezes o porquê de algumas coisas que a gente não tem usufruído como poderia, né? Na questão do jejum. A gente estava aqui na segunda-feira, né? Na live com o pastor Marcos Galdino, e ele estava comentando, o pastor Marcos Galdino é da Assembleia, o vô dele fundou o ministério, do qual ele é o pastor sênior hoje, e o pastor Marcos Galdino estava comentando que ele já foi ensinado desde pequeno, a se dedicar, né? Você quer mais de Deus, você quer mais da bênção de Deus, paga o preço. Paga o preço. Então, ele foi ensinado desde pequeno na dinâmica do jejum, da oração, ele contando, adolescente, início da juventude, que ele andava com alguns pastores que eram fera em vigília, né? Fera em vigília, e teve um dia que ele estava muito cansado e ele falou para o pastor que não ia, o pastor insistiu, e ele foi uma das melhores vigílias da vida dele. Aqui a gente tem uma galera que é da Assembleia, a gente tem uma galera aqui que já foi da Assembleia, que foi formada nessa escola, sim ou não? A galera da Assembleia dessa escola, você quer, você paga o preço. Jejum e oração, é isso mesmo, irmãos? Compartilha com a gente aí. Essa era a escola de vocês. Enquanto a gente está aqui esperando, na expectativa do Bispo Paulo chegar, alguém que tem o acesso do Bispo Paulo aí, vai ajudando ele, dá o passo a passo para ele conseguir entrar na nossa live. No passado, a gente, quando tinha o café do Bispo Mano, né? A gente fazia live direto com o Bispo Paulo, nunca teve problema. Agora passou um pouquinho, 2 anos depois. Então alguém ajuda o Bispo Paulo lá a entrar no Instagram, clicar na conta da região, no ícone aí, né? Ou manda o link para ele clicar no link aí e entrar aqui com a gente, né? A gente está esperando ele chegar. Eu não vi o Bispo Paulo entrar, né? Agora a galera compartilha aí, né, a experiência. Olha aí, ó. Pastora Thelma falando que ela é da Metobleia, foi da Metobleia,
e ensinar o jejum, a oração e subir o monte. Né? Já tem um elemento a mais. Né? Você vai para o monte que lá você está mais perto de Deus. Né? Então, você quer buscar a presença de Deus, jejum, oração e subir o monte. Subir o monte. Ó, o Islã falando que discípulo do pastor Adílio aprendeu desde cedo a buscar Deus. Benção demais, benção demais. Gente, tem uma galera aqui mais radical, né? Uma galera aqui mais radical. Eles são daquela época. O pastor Francis falou com o Bispo Paulo agora, ele está reinstalando o Instagram. Tomara que dê certo. Mas enquanto a gente espera, vamos compartilhando aí, meus irmãos, minhas irmãs. Eu tenho algumas coisas que eu tenho visto Deus fazer já nesse tempo. A gente ainda está no meio do nosso propósito, eu ainda espero grandes coisas da parte de Deus, mas eu quero ouvir vocês hoje à noite. Enquanto a gente espera, eu quero saber se está valendo, se está sendo bom. Né? Eu já tinha esse desejo, eu sentia que Deus estava me chamando para um tempo especial de jejum e oração e para um tempo de descoberta, né? De uma disciplina que eu já confessei aqui. Quem está com a gente aí nesse período do propósito, eu já conversei que, apesar de ter experimentado grandes coisas de Deus lá, eu negligenciei, eu podia ter aproveitado melhor. Não que eu não jejuasse, mas eu nunca levei a minha igreja a um período de jejum e oração lá em Mandaguari. A gente enfatizava demais a oração, a gente enfatizava demais a leitura da palavra para pôr em prática, a gente enfatizava demais outras disciplinas, mas não enfatizava o jejum. Né? E eu tenho a sensação, né, esse ano, algumas coisas que a gente tem visto, né, eu tenho a sensação que eu perdi muita coisa que eu podia ter aproveitado melhor. Então, era algo que eu e minha família, a gente estava se propondo a busca em jejum e oração para ir descobrindo, que eu também penso que eu só tenho autoridade para ensinar aquilo que eu faço. Né? A gente tem muita gente que dá palpite, que fala um monte de coisa, mas não pratica. Né? O pastor Luciano, ele fala isso, que ele só escreveu o livro sobre jejum depois que ele jejuou 40 dias. Né? E daí ele entende que agora ele tem autoridade, ele sabe algumas coisas. Né? A gente já tem gente que fala demais sem fazer. Então eu entendi isso, para eu entender e poder orientar melhor meu povo no jejum, eu tinha que me lançar num jejum. E eu entendo que era isso que Deus tinha nos chamado nesse tempo. Né? Isso que Deus vinha nos chamando nesse tempo. Então a gente se dedicou aqui a um tempo maior de jejum, mas eu entendi de chamar o povo. Não foi algo obrigado, não trabalhamos com os SDs, foi algo espontâneo. A gente resolveu convidar, conversei com os SDs que a gente faria isso, eles apoiaram, toparam, e daí a gente resolveu convidar o povo. Então vocês aí conosco todos os dias nas lives, né? Eu creio que está sendo bênção e vão compartilhando aí com a gente como tem sido essas experiências, o que tem acontecido, né? As coisas que vocês já têm visto, que entendem que Deus tem compartilhado com vocês. Né? As minhas experiências eu vou deixar para compartilhar mais no fim. Né? No dia 15 de abril, provavelmente, né? Até agora o preletor que estaria não confirmou a presença no dia 15 de abril, e se ele não confirmar, eu vou deixar o dia 15 só para a gente compartilhar. Talvez eu traga alguém aqui para o bate-papo, mas só para a gente compartilhar o que a gente viveu. Né? Até o dia 15 de abril a gente espera viver muito mais coisas aí nesse período de jejum, mais coisas que a gente já viu, manifestações do poder de Deus, respostas de oração, algumas coisas que a gente já vinha clamando há um bom tempo e já nesse início de propósito a gente viu. E a revelação demais de Deus. Né?
a revelação demais de Deus, demais da presença de Deus, Deus ministrando de uma maneira mais intensa, porque, como a gente sempre fala, cada um tem seu objetivo, mas o meu desejo é sempre por mais da presença de Deus, né? Por mais da presença do Senhor, por mais dele. Ele é o objetivo da minha busca, andar com ele é o objetivo em tudo que eu faço, né? Esse é o desejo do meu coração, né? Agradar, a gente faz as coisas que faz para agradar o coração de Deus, porque a gente entende que é algo que ele gostaria que fosse feito. Não tenho prazer nenhum em fazer algo que não está no coração de Deus, né? Que não está. O pastor Eduilson está falando que a internet está fraca, mas eu acho que a dele, a de você está legal. Como que está a transmissão? A Ângela entrou aí. Bem-vinda, Ângela. A gente está no aguardo do seu pai. Parece que ele estava com um problema lá para conectar. O pastor Francis estava tentando ajudar ele. Vê aí para tentar ajudar também, Ângela. A gente está no aguardo do bispo aqui, né? Nós tivemos o mesmo problema nesse tempo com o pastor Luiz, né? O pastor Luiz ficou aqui devendo uma live para a gente. Ele só conseguiu entrar nos últimos 15 minutos finais, né? Nos últimos 15 minutos finais. Agora, né? Eu estava uns 10 anos frio, mas quando eu ouvi falar desse momento, meu coração ardeu. Aí é o testemunho da Diane, né? Bênção, Diane. Bênção demais. Que bom, que bom. Só esse testemunho já mostra que valeu esse tempo de jejum e oração, mas nós cremos que Deus tem feito muitas coisas. Então, vamos compartilhando aí, gente. A pastora Suzy estava compartilhando que o máximo que ela fez foi 3 dias de jejum num evento que se chamava Caverna de Adulão, e que Deus tirou várias travas emocionais dela. Bênção demais, bênção demais. E aí, gente, você já teve alguma experiência, alguma resposta de Deus, alguma coisa que Deus falou, né? Como disse o pastor Marcos Galdino na segunda-feira, já foi visitado pelo anjo às 3 horas. Ele falou que o horário da visita do anjo é 3 horas da madrugada. Então, quem está sendo acordada 3 horas da madrugada para orar, né? Alguém aí já foi visitado pelo anjo, já recebeu visita do anjo. Já teve gente que me falou, né? Que foi acordado 3 horas da manhã, daí eu estava compartilhando com ele. Eu falei, de acordo com o pastor Marcos Galdino, 3 horas da manhã é o horário do anjo. Alguém aí foi acordado pelo anjo, né? Alguém aí já foi acordado pelo anjo. A irmã compartilhando fez 40 dias de jejum, mas jejum de que jeito, irmã? 40 dias na raça, sem comer, sem beber, 40 dias tirando algumas coisas, 40 dias sem comida, só no líquido. Compartilha aí para a gente saber. Agora ficou a curiosidade. 40 dias de que jeito, né? 40 dias de que jeito? Fala com a gente aí, né? Compartilha esse esquema. O pastor Luciano fez 40 dias só no líquido, né? Só no líquido. Então, compartilha aí como foi o seu jejum de 40 dias, né? Só para a gente ter ideia, né? Ou foi um período, né? 12 horas. Ó, a pastora Thelma compartilhando. O anjo passou aí, pastora Thelma. 3 horas da manhã. Fui acordada para orar. Ó, que bênção. Pastor Marcos Galdino deu a chave e o anjo já está indo na casa da galera, né? Aqui, o Nick da Mota Neves também compartilhando. Eu fui. Jaqueline Carvalho, tem mistério nas 3 horas da manhã. Lucila Saboia, também fui acordada,
né? Rejane, toda madrugada, 3 horas da manhã. O anjo está visitando muita gente, galera, né? O anjo está visitando muita gente. Eu tenho orado às 3 horas da manhã e tenho tido algumas. Pastor Rubem aí, ó, bênção, bênção demais. O bispo Carlos Alberto já compartilhou que às 3 horas da manhã é o horário dele orar, né? Compartilhou na live conosco no sábado, e daí na segunda vem o pastor Marcos Galdino falando que era o horário do anjo, né? Então, galera, fala aí, quem... E eu tenho que ter cuidado, estou tentando chamar o Bispo Paulo, mas eu tenho que ter cuidado Ah, tá, a irmã está falando que foi o jejum de Daniel. Irmã, a gente já falou que o jejum de Daniel é propósito, não é jejum. Ele tirou alguns manjares desejáveis, mas ele não ficou sem comer, não. Né? É aquele esquema do legume, da verdura que os jovens de Israel tinham o hábito de não se contaminar com os manjares do rei. Mas tem valor, tem valor. O propósito desse é fera também. É fera, ajuda demais, demais. Aí, ó, a galera das 3 horas da manhã continua. Ó, fui acordado às 3 horas e Deus falou poderosamente comigo, poderosamente comigo, né? Me orientou em uma questão. A Gláucia falou que o bispo estava achando que era pelo Zoom, mas pelo Zoom não tem como entrar todo mundo, a gente fazia no passado pelo Instagram, mas a gente entende a confusão. É uma pena, a gente vai conversar com o Bispo Paulo em outro momento. A gente vai se organizar. Essa é a Gláucia esteve conosco, a Aniele está falando aqui, que eles estão tentando entrar pelo dela. Talvez a Gláucia esteve conosco em algumas lives aqui mesmo. Se ela entrar, a gente adiciona ela, imaginando que seja o Bispo Paulo, né? Galera, vamos aí, as experiências, galera dos... Tem a galera da Assembleia aí com a gente. A galera da Assembleia sinaliza para a gente aí, sinaliza para a gente. Eu ouvi dizer, né, um amigo chegado que foi da Assembleia, não é mais, mas ele falava, ele é daqueles assembleianos raiz, daqueles antigos, radical, né? Era daqueles dedicados. E ele me contou que ele dormia de calça e camisa social, porque se viesse o arrebatamento, ele não podia ser pego desprevenido no arrebatamento, né? Então ele dormia de calça e camisa social, que se o anjo vem buscar, ele estava preparado. Se o anjo viesse buscar de noite, ele estava preparado. A galera da Assembleia é desse jeito mesmo, amigos, compartilha. Os mais radical da Assembleia, os mais antigos, compartilha. Desse jeito mesmo. Tem gente aqui dormindo de calça e camisa social no meio do arrebatamento, não ser pego desprevenido. Como que é? Até agora o anjo está visitando a galera só por oração. Graças a Deus, o anjo, aquele anjo que o pastor Marcos Galdino compartilhou, está passando de madrugada só por oração, né? Mas a galera fala aí, ó, eu conheço, bispo, a Flávia falando, eu conheço alguém, Flávia, é desse jeito, minha neta linda, boa noite, querida, boa noite, ela está aí participando conosco, ela fez uma postagem de um leão, né? No Instagram, eu vou curtir demais. Bem-vinda, lindona. Diego, pastor Diego. Ô, pastor Diego, você está rindo aí, mas porque você conhece alguém que é desse jeito? Tem algum parceiro aí dormindo de calça e camisa social, né? Nesse sentido. Gente, o pastor Renan está pedindo que a gente vá ministrando sobre jejum enquanto aguarda o Bispo Paulo. Então vamos tirar aqui para compartilhar, né, um pouco sobre isso. A gente teve esse momento de descontração. Ontem, quem participou da live com
Com o pastor Jeremias foi só descontração, né? Foi só descontração. O pastor Jeremias é uma benção demais, um amigão de 10, 11 anos. E sempre que a gente está junto e tem oportunidade, é daquele jeito. É daquele jeito. Agora, eu estava falando, né? Eu para mim, eu compartilhei isso em algumas lives, entrevistando os nossos convidados, vendo o que eles acham. Eu entendo que, para mim, tem 3 disciplinas espirituais básicas. Tem mais disciplinas espirituais, algumas que a gente só veio ouvir recentemente, né? O pastor Richard Foster, ele fez um livro chamado Disciplinas Espirituais, né? Mas eu entendo que tem 3 disciplinas espirituais básicas. Elas compõem uma ênfase básica, né? Como um monte de coisa na vida, né? Tem um cientista cristão que ele fala que tudo que é relacionado com Deus tem o número 3. Né? Você pode procurar esse vídeo na internet, a gente não vai gastar muito tempo falando disso aqui, né? Agora, eu entendo que as 3, para mim, e eu dou direito a qualquer uma de contestar, as 3 disciplinas básicas, para mim, são a meditação na palavra com o intuito de conhecer a vontade de Deus para pôr em prática, porque Tiago já disse que aquele que não é praticante da palavra é somente ouvinte, ilude-se, engana a si mesmo, é como o homem que contempla a sua face no espelho e quando sai, né, a pastora Suzy está citando um texto que a gente pode até conversar depois. Eu tenho uma percepção parecida, mas um pouco diferente. Eu acho que é o que ela está falando, mas para mim o jejum é o texto de Mateus, capítulo 17, né? E também tem Marcos, que cita quando o jejum, os discípulos se dirigem a Jesus e perguntam por que nós não podemos expulsar o demônio do homem. Jesus já dá a dica quando ele repreende os discípulos no confronto ali, né? Ele falou: geração incrédula, até quando vos sofrerei, né? E daí, quando os discípulos perguntam a Jesus, Jesus fala: por causa da pequenez da vossa fé, que alguns entendidos em língua dizem que seria melhor traduzido por causa da sua incredulidade, que tem sentido, tendo em vista a repreensão de Jesus aos discípulos, geração incrédula, né? E daí ele vai falando: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, né, vocês vão dizer a esse monte. Então a gente sempre, daí no fim, né, Mateus faz um acréscimo, mas essa palavra está em Marcos, né? Essa casta só sai com jejum e oração. Em Marcos é complicado, porque Marcos não dá o texto completo. Mateus tem o texto completo. Tem muita gente que acha que tem alguns demônios que eu preciso orar e jejuar para complementar o sacrifício de Jesus. Isso é heresia, né? Isso é heresia. Achar que o sacrifício de Jesus não foi completo, a vitória de Jesus na cruz contra principados, potestades, contra o diabo e suas hostes não foi completa, é uma interpretação completamente equivocada desse texto de Mateus, capítulo 17. Então, a gente tem que entender bem o que a pastora Suzy, né, colocou aqui, né? Eles já acreditavam, pastor, eles já expulsavam, né? Eles já tinham visto Jesus expulsar e eles mesmos já expulsavam aquele que não saiu, né? Agora, o que acontecia, né? E a pastora Suzy, ela colocou bem: tem coisas que Deus permite, que nos desafia, e eu entendo esse texto nessas 2 perspectivas, né? A primeira é isso. Quando Paulo fala, né, que o justo vive da sua fé, e logo em seguida ele fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus de fé em fé,
né? Para mim, o que está exemplificado ali? Tem áreas que é fácil para você crer. Tem situações que é fácil para você crer. Tem situações que é um desafio, né? Tem situações que é um grande desafio. Não quer dizer que você não tenha fé, mas a fé que já se aplica a uma situação, você ainda não conseguiu fazer com que ela opere em outra situação. Isso tem muito a ver com a nossa experiência, com as dificuldades que a gente já enfrentou, com as decepções, com as marcas emocionais, né? A pastora Suzy aqui mesmo colocou as travas emocionais que a gente tem, e isso faz com que a gente tenha mais dificuldade em crer numa coisa do que em outra, né? Então, não quer dizer que a gente precisa mais fé, quer dizer que eu preciso desafiar os limites em mim, quer dizer que eu preciso desafiar as travas em mim, né? O bloqueio está em mim, na minha experiência antiga, no velho homem, na velha mulher que eu era. Isso me impede de viver o novo de Deus, né? Então, nesse sentido, às vezes eu preciso me valer das disciplinas espirituais para que a carne que é fraca não me impeça de demonstrar a vitória da cruz. A vitória já foi conquistada, mas a minha carne, que é fraca, embaça, né? Então, tem algumas situações que a casta, né? E para mim, eu vi um vídeo do pastor Abe Uber, junto com o pastor Luciano Subirá, e o pastor Abe Uber ouviu a explicação de um pastor americano, que eu não vou lembrar o nome aqui, onde ele fala que o que é traduzido por casta no grego é melhor traduzido por tipo. E daí, no português, já fez o acréscimo, esse tipo de demônio. No grego não tem o tipo de demônio, só tem a palavra tipo, né? Que na concepção do pastor Abe Uber é a incredulidade. O grande inimigo a ser vencido é a incredulidade, para que a vitória que Jesus já conquistou na cruz se manifeste. E a gente sabe que tem uma hierarquia, né? Quem lida com batalha espiritual, quem lida com libertação, quem lida com evangelismo, por mais que você não tenha um ministério de libertação, mas você lida com salvação de pessoas, evangelismo, você está trombando com gente possessa o tempo todo. Você está trombando com... E a gente sabe disso. A questão é a questão de me posicionar na autoridade que Jesus me deu, no nível de autoridade que Jesus me deu. E algumas vezes, né, tem dentro da hierarquia de demônios, né, dentro da hierarquia de demônios, você tromba com um chefe que é... Mas o processo para quem é principado, para você trabalhar com principado, potestade, ou com as hostes, ou com um demônio chulé, é o mesmo, né? A gente expulsa em nome de Jesus, né? Na autoridade do nome de Jesus. A coisa não é nossa, o poder não é meu, o poder é dele. A ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. E a minha compreensão disso faz com que eu exerça. O demônio faz um salseiro todo para desviar o teu foco daquilo que é o importante, né? De maneira que na ilusão ou no engano você se deixe levar pelas artimanhas dele e ele possa permanecer ali, né? Agora, se você entende o que foi conquistado na cruz, você tem vivido em santidade, você tem vivido diante de Deus, você tem se postrado, né? E eu entendo isso, eu estou vindo como um embaixador do reino, estou vindo como uma embaixadora do reino. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com a autoridade de quem eu represento, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, daquele. E quando eu falo em nome dele, e não é algo vazio, não é uma declaração vazia, é algo que encontra eco. Porque a declaração vazia os filhos de Seva fizeram. E não deu certo, não funciona, né? Mas quando aquilo é algo que encontra eco na minha vida, eu tenho vivido em consagração, porque eu entendo que ele é o Deus Todo-Poderoso, consagrei a minha vida a ele, vivo em obediência, dedico a minha vida a ele, então eu tenho autoridade para exercer,
né? A minha autoridade vem da intimidade com Ele. A minha autoridade vem da minha submissão verdadeira à presença de Deus, à voz de Deus, né? A minha autoridade vem do fato de eu permanecer na videira, de eu estar ligado na videira, né? Senão, você pode se achar, fazer a declaração que a gente vai ter 1.002 justificativas, né? Como eu falei, minha mãe treinou o Ministério de Libertação ali na 6ª Região, basicamente os primeiros ministérios, gente que depois ficou conhecida na área de libertação foi treinada por ela. Eu vi isso acontecer dentro de casa, nessa área de libertação. Eu já vi manifestações como daquela do filme O Exorcista, da pessoa endemoniada a torcer o pescoço para trás. Eu já vi transmutação, né? Eu já vi a transmutação. As pessoas têm o rosto mudado, parece de animal. Aí a lenda do lobisomem mesmo, porque parece um animal, né? Eu já vi casa com manifestação de demônio, a gente entrar na casa, o telhado da casa subir e bater ao ponto de você ver o céu, né? Abre uma brecha. Eu falei, arrebentou tudo. Arrebentou tudo, né? Então eu já vi todas essas coisas. Eu já entrei em casa que o armário de louça da casa ele abria e as peças de louça saíam do armário para bater na parede, né? Eu era presidente dos jovens, da Sociedade de Jovens da Central de Curitiba, e a gente foi fazer um retiro, e na vigília do retiro minha mãe estava lá, e uma moça estava ajoelhada orando. Minha mãe olhou para ela e falou, você está aí, se aproximou da moça, a moça parecia, a moça parecia que mala de rodinha, né? A moça ajoelhada foi andando de ré, chegou na parede, começou a subir a parede, minha mãe repreendeu, e ela despencou da parede, né? Estão me falando que o bispo Paulo está tentando entrar, mas não apareceu aqui para mim ainda o bispo Paulo, né? Ele tem que, se ele desinstalou o Instagram, ele tem que entrar no Instagram e ele tem que procurar esse nick, Igreja Metodista 7ª RE. Alguém manda de novo, então, o link para ele poder acessar, para ele poder... Carlos, você está por aí? Flávia está por aí? Manda de novo o link para o bispo Paulo para ver se ele consegue, ou alguém orienta ele a seguir Igreja Metodista 7ª RE, para seguir, que vai aparecer para ele que a gente está ao vivo, daí ele só clicar. Então, como eu estava dizendo, eu vi a menina grudar na parede, que nem lagartixa, subir e ficar grudada, minha mãe repreendeu ela a cair, né? Então, basicamente, eu tive uma escola boa na área de libertação andando com a minha mãe, né? E vendo as coisas na prática e vivendo na prática. Eu nunca peguei um demônio com o qual eu tivesse que passar mais de 15 minutos, justamente por causa dessa compreensão, né? Tem um evangelista argentino, Carlos Anacondia, o ministério dele tremendamente conhecido pela área de milagres, sinais e libertação. E ele escreveu um livro, Escuta Aqui Satanás, a tradução em português, em espanhol, quem tiver acesso ao original espanhol, é Oime Satanás. Vale a pena ler, é uma boa dica. A gente tem visto muito livro ruim que confronta com aquilo que Paulo falou, né? Muita gente está escrevendo a partir da familiaridade com o ídolo e não da familiaridade com Deus, né? E não da familiaridade com Deus. E nesse livro, Carlos Anacondia, ele trabalha justamente essa questão da autoridade que a gente recebe da parte de Deus, e ele tem autoridade para falar sobre isso, né? As manifestações que a gente viu em um trabalho do Carlos Anacondia foram sensacionais, né? Então, para mim, a casta com a qual a gente tem que lidar, que só sai com jejum e oração, é a nossa carne, né? É a nossa carne.
É aquilo que gera incredulidade, põe em dúvida a obra de Deus, põe em dúvida o sacrifício de Jesus, põe em dúvida a autoridade que ele nos delega, né? E a segunda conotação que para mim tem nesse texto é que às vezes a gente se acomoda. Às vezes a vida cristã vai ficando num piloto automático e a gente passa a fazer as coisas no automático. É como Deus diz para a igreja de Éfeso em Apocalipse: a gente tem até mais obras do que tinha no início. A gente não parou de fazer as coisas, a gente não parou de correr atrás das coisas, a gente não parou de produzir, a gente não parou de ter resultados, né? A gente não parou de se dedicar em nome do Senhor. A gente só perdeu o primeiro amor. A gente só perdeu a paixão por Ele. Né? E quando a gente perde a paixão por Ele, as nossas motivações em fazerem as coisas para Ele são outras que não seja de agradar o noivo, aí tudo perde o sentido. Né? É o que Jesus fala em Mateus 7, quando gente chega para Ele e fala: mas em Teu nome nós expulsamos demônio, em Teu nome nós fizemos isso, em Teu nome nós fizemos aquilo. E Ele fala: nunca vos conheci. Opa! Parecia um Walkman aqui, vamos ver se é o Bispo Paulo, né? E ele fala justamente isso: eu nunca vos conheci, eu nunca vos conheci. Porque o objetivo em tudo que a gente faz é conhecer o Senhor, né? É conhecê-lo. Eu friso isso: o objetivo em tudo é conhecê-lo para torná-lo conhecido, né? Então, a nossa paixão tem que ser por Ele. Opa, deixa eu ver alguém aqui. Bispo Paulo, é o senhor? Sou eu. Alô, a gente está ouvindo o senhor aí, a gente não está vendo. Eu acho que tem que ajustar a câmera. Mas já estamos ouvindo o senhor, já melhorou bem aqui. Eu estava em dores de parto aqui para dar à luz a uma nova matrícula no Instagram que eu tinha encerrado para estar somente com o Senhor, né? Nada mais de Instagram e tudo mais. Então, mas que bom que deu certo, bispo. Que bom que deu certo. E eu peço desculpa para o senhor. Eu achei que... Ou agora conseguimos ver o senhor também. Eu peço desculpa, eu achei que como a gente tinha feito Pois aquele eu tempo... já fui arrebatado ao terceiro céu, já clamei. Ele pedia a minha senha e eu punha a minha senha antiga e ele dizia que não era. E eu fiquei em briga com ele o tempo todo. Me perdoem. Não, mas tranquilo. Se fosse alguma questão no hebraico, no aramaico, no grego, eu resolvia fácil. Mas que bom que deu para o senhor chegar aqui para a gente ter mais um tempo de conversa aí. Pelo menos para fazer a oração final, né? Não, mas foi bom. E o senhor é aquele que, tendo disponibilidade, a gente chama de novo, vale a pena. Né? Eu estava até com saudade dos nossos bate-papos. O último café que a gente marcou veio a segunda chuva, no fim não conseguimos fazer, né? Não conseguimos, né? O chimarrão eu já troquei a erva, agora tem que voltar. Atenção, gente, bem entendido, a erva é erva mate, tá? Erva de chimarrão, né? Para ninguém pecar. Para ninguém pecar, né? É verdade, mas bom ter o senhor aí com a gente, bispo, né? Conversando e usufruindo da sua sabedoria e experiência nessa área de buscar o Senhor, né? A gente sabe, Amém. eu tenho ouvido um pouco, né? E o pouco que eu ouço do Senhor, das suas experiências, já me impacta, já me deixa aleluiado, como eu brinco. Então, a gente poder ter o Senhor aqui compartilhando com todo mundo das experiências é uma benção demais, né? Benção demais. Obrigado por dispor para estar conosco aí, bispo. Então, eu aprendi com o reverendo John Wesley, né? O reverendo John Wesley obrigava os pregadores dele toda quarta e toda sexta-feira a jejuar. É verdade. Até teve um pastor aqui que ele falou que o Wesley não ordenava. Essa parte eu não sabia. Eu sabia que quarta e sexta. Mas não,
os pregadores, era parte da disciplina dele. Você sabe que ele era um homem de disciplina, né? Verdade. E eu estava lendo um pouco antes de começar, e ele tem uma frase dele muito interessante. Ele diz assim: algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras e da razão, e outras têm menosprezado por completo. Então ele diz que aquela noção do equilíbrio, né, necessário, mas ele fazia jejum toda semana, era parte da prática dele. Aliás, eu estava, em função disso tudo, eu estava lendo o Didaquê, né? A gente enfatiza, e eu trabalho o tempo todo com Bíblia, né? A gente enfatiza a autoridade das Escrituras, mas esquece que só temos a Escritura porque teve uma segunda geração de crentes depois dos É apóstolos, verdade. não É é? verdade. Inácio de Antioquia, não é? Que conta a história de João, que tentaram queimar ele numa fogueira, não conseguiram, aí jogaram ele na ilha de Patmos. Todas essas histórias sobre a sequência da geração após os apóstolos, como o próprio autor do Didaquê, né? Alguns discutem, falam que foi Barnabé e tal, eles levaram o cajado em frente, né? Levaram o cajado em frente, não é? Verdade. E eles viveram num período brabo, porque o final do primeiro século foi o tal do Domiciano, que criou o culto ao imperador, matava tudo que é crente, não é? O pessoal hoje dá glória a Deus, pula, dança, numa boa, eu gosto disso também, né? Mas esquece que as primeiras gerações pagaram com a vida o preço de semear o evangelho. É verdade. Nesse contexto, não tinha como dar 3 passos sem jejum, sem consagração, né? É verdade. É verdade. A gente estava ouvindo aqui o pastor Davi, semana passada, ele falando isso, que o pai dele era de uma geração que falava assim, você não tinha opção, era pagar o preço mesmo. Você queria de Deus, você tinha que buscar a Deus. E ele diz que ele viu o pai dele várias vezes e viu o resultado disso. O senhor acredita nisso, bispo? Com certeza, com certeza. Eu tinha por prática, né, na minha vivência, era de sábado, das 6 horas, a última refeição era no final da tarde, início da noite, e ficava até o almoço a 1, era em torno de 18 horas. Porque todas as manhãs eu estava ministrando, de domingo eu estava ministrando, à noite também, não é? Eu lembro perfeitamente de algumas situações em que Deus não só me pediu o jejum de comida, como de água também, né? Que não é uma coisa muito saudável. Você não... De água, de líquido, dá para ficar no máximo 2 dias, 3, não é? Porém, e eu vivi situações inusitadas que só o poder do Espírito Santo... Eu algumas vezes eu venci sem abrir a boca, cara, não é? Porque uma ocasião eu estava lembrando disso hoje, né, em cima dessa reflexão. Eu fui pregar em Vila Isabel, onde tinha um dos guetos mais fortes contra o avivamento e contra a minha pessoa mesmo, né? Fazia até chacota e tal. E eu estou pregando, no meio da pregação, eu desci para fazer o apelo, e entra um cidadão, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Entra um cidadão pelo corredor com um cachorro debaixo do braço. Eita. Ele veio caminhando, parou na minha frente, olhou para mim e falou: vou te matar. Eu falei assim para ele: está repreendido em nome de Jesus. Quando eu terminei de falar em nome de Jesus, ele deu um pulo para trás, deu meia volta e saiu. Do mesmo jeito que ele entrou com o cachorro debaixo do braço, ele foi embora. Não é? Certamente ele deve ter visto alguma coisa maior do que eu ali, né? Ficou assombrado, né? Verdade. Então, essa certeza de que Deus faz a obra é muito clara, não é?
quando você consagra e realmente se põe na presença do Senhor. Não tem... Moisés nunca subiu ao monte sem jejuar. Toda vez que ele ia encontrar com Deus, ele jejuava. E para receber a tábua da lei, da Torá, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Está lá, em Deuteronômio, capítulo 9. Benção. O bispo, o senhor estava falando que Deus pediu para o senhor jejuar. O senhor teve algumas experiências assim, de Deus pedindo para o senhor o jejum antes de uma batalha que o senhor não imaginava? E o senhor viu resposta nessa hora? Eu nunca fui para um concílio regional, e aqui, com todo respeito aos bispos, eu nunca fui para reunião de colégio episcopal, reunião de COGEAN e coisa parecida, sem ter me preparado espiritualmente antes. Porque eu sabia que eram níveis de governo, não é? O diabo gosta de poder, né? O diabo gosta de mandar. Verdade. Não é? Quando ele não vai pessoalmente, ele manda emissários, não é? E aí, se você não está preparado para esse confronto, é complicado. Eu costumava dizer, e alguns colegas que estão me ouvindo sabem disso, que uma das reuniões mais espirituais da igreja é a reunião administrativa. Porque o diabo, além de gostar de perturbar, ele gosta de dinheiro. Ele gosta daquilo que dá poder. Então, uma das dicas que eu dava é: você nunca reúna o seu Maad sem jejuar e orar antes. E sem começar com um bom tempo de oração. Porque o diabo levanta de entre as ovelhas pessoas para inviabilizar as suas propostas e o seu direcionamento. Que você é o cabeça ali do rebanho, né? E se você bobear, ele vai deitar e rolar. O bispo, eu devia ter pego essa dica do senhor há 5 anos atrás. Eu acho que eu já fui em muita reunião despreparado. Não, eu orava, mas não jejuava como podia, bispo. Não, eu jejuei várias vezes antes de ir para a reunião de colégio episcopal, reunião de COGEAN, não é? Porque eu sabia que, infelizmente, e aí uma coisa que Deus, quando eu jejuava, uma coisa que Deus me dava era visão. É um dom que eu não gosto nem um pouco de tê-lo. Mas eu vejo a pessoa, quando eu tá oprimida, eu vejo o demônio caminhando do lado dela. Eita, bispo. É um negócio brabo, um negócio muito assustador, né? Mas muito real. E aí, às vezes, dá vontade de bater no sujeito que deu brecha, né? Você está ali na obra do Espírito, você está tentando manter o Espírito, aí você olha, o sujeito começa a perturbar, você olha e vê a presença de um demônio junto dele. Aí dá vontade de sair no braço, né? Você que gosta de bater, dá vontade de bater do sujeito. Não dá para você dizer: eu estou vendo, você tem um demônio aí te atormentando, te oprimindo. Não dá para dizer isso, né? A pessoa vai dizer: o bispo endoidou de vez, né? Mas eu estou contando isso agora porque já passou o tempo, né? Não, mas eu imagino a loucura que era, bispo. Eu conto essa história, eu acho até que eu pus no livro, que eu vi isso uns 3 meses quando eu chegava para o culto. Deus me abria a visão e eu pedia para Deus blindar o espaço, não entrar nenhum espírito contrário lá. E a pessoa chegava com o demônio ficava na porta. Daí, às vezes, a pessoa endurecia o coração no culto, saía, o demônio ia com ela de novo. Eu brincava que eu tinha 2 estacionamentos na minha igreja, um de bicicleta e um de demônio na porta que ficava. E é uma doideira. E é o que o senhor falou. Não... Teve uma ocasião que Davi estava comigo. Nós fomos atender uma situação complicada envolvendo uma pastora. E ela chegou no gabinete e a gente está ali tentando conversar e tal. E aí Deus me tocou para orar. Quando eu levantei para orar, na mesma hora ela caiu endemoniada
dentro do gabinete episcopal. Eita. É assim. Então, dado o tamanho da obra, se você não jejua, Wesley era muito, muito enfático nesse sentido. E uma das coisas que eu gostaria de lembrar, que a gente, quando fala de Pentecoste, quando fala de avivamento, esquece que o texto que Pedro pregou, esse texto eu queria que você lesse aí. É o texto de Joel, a gente só vê a parte, derramarei o meu espírito, mas olha o que ele diz antes. Ele fala sobre o jejum. O texto de Joel é sobre o jejum. Eu não vou ler todo o texto, mas olha só. Versículo 12 do capítulo 2, não é? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação. E lá adiante, nessa mesma fala que Deus está falando através do profeta, entra o versículo 28 em diante, que Pedro citou lá. Não é? E eu gosto de lembrar aqui, uma coisa puxa a outra. Posso continuar falando, né? Bispo. Apesar do horário, fica né? à vontade aí. Uma coisa puxa a outra, bispo mano. Você está lembrado que antes do dia de Pentecostes a igreja resolveu dar um jeitinho para reconstituir o colégio apostólico? É verdade. Gente, Jesus escolheu 12, nosso irmão Judas se desencaminhou. Ou seja, aquela questão da tradição dos 12. Imagina. Vamos eleger um dentre nós. E elegê-lo ali na carne, sem a obra do Espírito, sem jejuar. Aí deu Matias, coitado do Matias, ele não tem culpa de nada, né? Mas entrou na Bíblia ali e sumiu. É verdade, verdade. A gente só vê ele ali. Ô bispo, eu só vou pedir um favor. Tadinho. O senhor ora pela gente e depois a gente continua. Que eu não sei hoje com quanto tempo o Instagram derruba a gente. Então a gente vai batendo papo aqui, mas eu queria a sua oração antes disso. O senhor ora pela gente, depois a gente continua aqui. Amém. Ah, Jesus maravilhoso, glória e honra sejam dadas a ti, Senhor. Obrigado por esse tempo juntos, no meio do teu povo, Senhor, sentindo soprar calmo, tranquilo, vitalizador do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Queremos te agradecer, porque é um privilégio, Senhor, servir o Senhor na sua obra. É um privilégio para nós estarmos envolvidos nessa grande obra, Senhor. Abençoa teu servo, bispo Mano, abençoa, Senhor, sua família, abençoa, Senhor, os desafios que ele tem em mãos esta semana, este mês e a cada dia, Senhor. E ser com cada colega, pastor, pastora, irmãos e irmãs que nos acompanham. Que a tua graça, a tua misericórdia seja presente na vida de cada um, criando em cada coração uma sede pela tua presença, porque é a tua presença na nossa vida que faz toda a diferença. As bênçãos, as vitórias, as vidas conquistadas para o reino, vem tudo pela tua presença em nós, Senhor. Gratos por tudo, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O bispo, a sua experiência, o seu conhecimento, a galera sempre frisa que não existe avivamento sem um movimento de oração grande, né? Mas até onde a gente sabe, o pessoal também jejuava. Era oração e jejum, as duas coisas. O senhor esteve na Coreia, né? Sim. As igrejas da Coreia são conhecidas. Já tive 3 vezes na Coreia. E as igrejas da Coreia são conhecidas pelo movimento de oração, né? Eu diria que coopera a questão cultural, que o pessoal oriental é muito mais disciplinado do que nós, sabe? Uhum.
eles são, pensar aqui, metodista mesmo, né? De marcar a coisa e fazer a coisa acontecer naquele horário. Não é? Nós temos um fator cultural que muitas vezes nos prejudica, né? A gente é muito procrastinador, não é? Vou fazer, mas essa semana não deu, faço a semana que vem e tal. Então, uma série de questões desse tipo se levantam que a gente tem que repreender e colocar que a questão não é se nós somos brasileiros, se nós somos argentinos, somos coreanos. A questão toda é que nós somos nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo e precisamos ter uma vida de honra a Deus. E isto exige disciplina, não é? Não tem saída. É. Agora a galera enfatizou muito a oração da Coreia, mas alguém que esteve lá, e eu creio que o senhor pode confirmar isso, ele disse que foi nos montes de oração das igrejas lá. E tinha uma placa no Monte da Oração que proibia os frequentadores do Monte da Oração a jejuarem mais de 40 dias. Porque diz que eles iam para orar e jejuar. Então, eles estavam proibindo o jejum. Iam para orar e jejuar. Mas acontece que o Monte de Oração surgiu depois. Primeiro o processo começa no início do século XX e por volta dos anos 40 que explode o avivamento. E foi um pastor presbiteriano, missionário presbiteriano e um metodista. Não é? Porque o que acontece? É aquilo que quem trabalha em áreas onde há uma concentração de cultos, diríamos assim, cultos pagãos que atraem muito a presença invocam demônios. Lá isso era muito forte. Na cultura oriental, bom, você vê que é cheio de estatueta. Você desce em Seul, já você enxerga isso dentro da cultura, nas ruas, nas praças, né? Então eles tiveram que, para fazer o evangelho desenvolver, eles mesmos passaram por um avivamento. Eram pessoas cheias do Espírito, mas eles mesmos, esses dois missionários, passaram por um avivamento. Né? Eles sentiram que para eles levar o evangelho ali, eles tinham que jejuar, eles tinham que orar, E aí as reuniões de oração, que eram todos os dias, tinha reunião de oração todos os dias. E esse é um dos nossos problemas, nós não conseguimos ter essa disciplina, não é? Como igreja, de ter uma fogueira acesa em cada local onde nos reunimos e não deixar apagar a fogueira. Não é? Por exemplo, a ideia da torre de oração na escola de missões, os que nos acompanharam, era que toda primeira sexta-feira um distrito estaria lá, não é? Acendendo a chama de lá e intercedendo pelas igrejas, pelos pastores, pela família pastoral. Então, aí, com o crescimento da igreja, surgiu, então, o monte, fizeram cavernas no monte. Lá tem cavernas. Você pode ir e pedir para reservar uma caverna para você ficar em jejum dentro de uma caverna daquelas, como a de Elias, por exemplo, né? Que benção. Mas que às vezes a gente louva a questão da oração e esquece da questão do jejum da Igreja da Coreia, né? O bispo, o senhor já compartilhou aqui algumas experiências, mas tem alguma experiência nessa questão do jejum que para o senhor foi marcante? Algo que marcou demais? Eu contei essa experiência aí do cachorro demoniado, né? Mas, de fato, a gente viveu em outros momentos, em outras circunstâncias. Uma coisa que eu não contei, e o Carlos está aí presente, parece que ele está aí presente, eu, mais Carlos, mais Davi Ponciano, tínhamos um grupo de jejum e oração que, uma vez por mês, nós jejuávamos o dia inteiro. A filha... Nós nos reuníamos de manhã cedo
e ficávamos até 5, 6 horas da O tarde. bispo, até a filha do Não pastor é? Davi Ponciano, do bispo Davi Ponciano, está aí, a pastora Suzy, né? Ela está participando também. Então, a Suzy deve ter um pouco de memória. Ela era recém-nascida, foi nos anos 70, né? Nós, até o eclodir do avivamento na primeira, ele foi antecedido de um mover de clamor e de oração, e a gente se reunia mensalmente buscando isso, não é? E até fomos bem disciplinados, porque não era segredo, nós divulgávamos que isso ia acontecer. Não é? Até o bispo, antes o bispo Almir e depois o bispo Paulo Aires, todos sabiam que havia um grupo de pastores orando por eles e orando por um avivamento na região. Não é? E isso foi, eu diria, decisivo. Daí surgiu um outro movimento que chamou-se Tarde com Cristo, que também foi regado por oração, por jejum também. Né? A Tarde com Cristo foi maiormente, a presença dos pastores era real, mas maiormente liderada pelas próprias mulheres. Que, aliás, é bom dizer que as igrejas que estão mais vivas na região eram igrejas que tinham irmãs de oração. Irmãs que lideravam um movimento de jejum e de oração na igreja local. Não é? Estimular isto é criar uma cultura, não é? Nós já tivemos essa cultura muito viva, eu não sei hoje como é que ela está, mas era uma cultura de que pelo menos um dia da semana era dia de jejum. E se formos metodistas de fato, deveria ser 2 dias da semana, como Wesley fazia. É Não é? verdade. O pessoal está sugerindo que volte com o senhor no outro dia, mas infelizmente a gente tem uma programação, irmãos. É difícil alterar a programação no meio. Então, desculpa se a gente não atender as sugestões de vocês, né? A gente já montou toda a programação antes, mas a gente vai entrar com o Bispo Paulo em outro momento, né? Eu tenho tido o privilégio de ter os momentos de chimarrão com o Bispo Paulo, usufruir da sabedoria dele, e ele tem se disposto todas as vezes. Eu quero agradecer o Bispo Paulo todas Amém. as vezes que a Amém. gente entra em contato com ele. Estamos juntos. Né? Estamos juntos. História não falta para contar, tem muita história. História boa, né, Bispo? História boa. Bom, história boa, história boa. Até a visão dos milhões aí de Aí vamos discípulos, né? chegar lá. Eu continuo crendo, Bispo. Eu continuo. Eu vi que você tá lá permanentemente lá na região, o alvo, né? Exatamente. Eu continuo crendo. 1 milhão de discípulos, a gente... Para mim, né, esses indícios proféticos, a gente não pode abrir mão. Eu acho que quando a gente abre mão Amém. de algo que Deus sugere, você perde mais do que uma meta, você perde mais, né? Você perde coisa que você não imagina. Né? Não, só para você ter uma ideia, todas as novas igrejas foram fruto de obra, fruto de caminhada de jejum e muitas vezes até de muito choro, né? Porque eu não entendia que uma mensagem tão poderosa, uma herança tão espiritual, nós, depois de 100 e tantos anos, estávamos presentes apenas dos 92, apenas em 46 ou 47 municípios, né? Então, jejuar em função de metas também é uma coisa fundamental. Senhor, nós queremos chegar aqui, e nós queremos chegar aqui não é para a minha honra, não, Senhor. É para a glória do teu nome, para que mais vidas dobrem os seus joelhos e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, não é? E aí nós conseguimos ocupar todos os municípios do estado. Houve um ou outro caso que a coisa deu uma regredida aí, que eu acho que é, por exemplo, lá na fronteira com o Espírito Santo, aquele negócio lá é um negócio complicado, que a gente entrou e saiu já umas 3 vezes, né? Como é que é o nome lá? Eu esqueci. Lá o Farol de São Tomé, eu acho que é. Não, mais para cima,
Bom Jesus de Ah, Itabapuana. tá, é verdade, é verdade. A gente, Bom Jesus de Itabapuana. é, Na primeira tentativa, a gente teve um evangelista. Não vou contar a história triste, não. Deixa pra lá. o bispo, Eu ia falar, o Espírito Santo falou para mim, essa não. não, é melhor. A gente está com uma obreira lá agora, né? O rapaz que estava lá parou de novo, mas a gente está com uma obreira de pegada e ela e a família estão indo para lá. A gente crê que Deus vai Amém. abençoar. Que a coisa vai andar, Amém. né? Mas nós tivemos muita dificuldade já de entrar o obreiro e sair. Nossa, É, é o extremo norte, né? É o extremo é norte. verdade. Porque o extremo sul, que era Paraty, a gente conseguiu implantar, por sinal, eu tive lá há uns meses atrás, está bombando a igreja em Paraty. É verdade. O bispo, mas foi bom ter o senhor com a gente. Foi pouco tempo, né? A gente Amém. prolongou um pouco mais. Não, por culpa da minha ignorância Não, tecnológica. bispo, fica tranquilo que eu estou nesse time. Eu estou nesse time, é a mesma coisa, não tem jeito. Esses dias, a primeira live que a gente foi fazer, eu não consegui adicionar o Danilo Figueira. Se minha filha não está do lado aqui, não tinha rolado nada do negócio. Eu estou nesse time, bispo, mas é muito bom, uma benção. Eu agradeço aí e a gente vai Amém. ter que marcar outra. Amém. A gente vai ter que. Vamos, Quem sabe a gente não programa alguma coisa. O que vocês acham, gente? Eu e o Bispo Paulo aqui para celebrar o Coração Aquecido. A gente fazer algumas lives para falar da experiência de Wesley, o avivamento metodista, Amém. Amém. uma experiência que eles falavam, Pentecoste metodista. Né? O que vocês acham? Que é exatamente na madrugada do ano de 38 para 39. Exatamente. Às 3 da madrugada, o Espírito caiu sobre nós. Wesley, essa é a expressão dele. Amém. O que o senhor acha, bispo, para a gente programar aqui 2 dias para a gente conversar sobre isso? Amém. Ó, gente. É só me passar a data e a gente fecha. Agora eu recuperei o Instagram. Acontece o seguinte: as mídias sociais acabam virando um cativeiro, porque você abre, tem uma opção de mensagem, você fica constrangido de não responder. Aí eu, saí do Instagram. Acabo de entrar agora de novo no Instagram por causa da nossa live. Gente, e tá aí a dica. Quer avivamento, jejum e oração. Paga o preço, vai, Deus responde. Amém. Mesmo. E a gente, em maio, vamos estar falando aí a questão do coração aquecido. Bispo Paulo, muito obrigado. Amanhã, amém, só dando um grande abraço, um beijo no coração de todos. Estamos aí. Amém. Juntos. Amém. E, gente, só lembrando, amanhã nós temos a nossa live às 19 horas e o nosso convidado de amanhã é o pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte vai estar conosco aqui às 19 horas para a nossa live de amanhã. Seguimos firmes nos propósitos 21 dias de oração e jejum. A galera do Anjo continua orando de madrugada e seguimos até os 21 dias. Que Deus nos abençoe. Um abraço, um beijo para todos e todas aí.